Seu filho anda muito agressivo por aí? Eu sou Simone Turelli, educadora parental e analista comportamental, e nesse vídeo eu quero te mostrar que a agressividade não é uma ofensa, uma afronta à sua autoridade de mãe ou pai. Vamos entender uma coisa. As crianças, elas são muito corporais, até os adolescentes também. E por que isso acontece? Porque o cérebro da criança e do adolescente ainda está se tornando maduro emocionalmente. Sabe aquela capacidade que a gente adulto tem, ou que pelo menos deveria ter, de pensar: isso não é legal, eu não vou fazer isso, eu quero fazer isso, mas eu não devo, portanto não vou fazer? Essa capacidade da gente não ceder aos nossos instintos, às nossas vontades, sabe? Eu tô com vontade de jogar isso no chão, eu vou lá e jogo. Essa capacidade de ter esse controle emocional, isso só se desenvolve completamente, gente, por incrível que pareça, depois dos 25 anos. Isso começa lá para os 4, 5 anos, começa a se desenvolver. Mas esse processo é lento, só finaliza depois dos 25 anos. Então, a agressividade, muitas vezes, é uma demonstração de frustração. Como a criança e adolescente, eles não têm essa maturidade emocional para lidar com as próprias emoções, eles se tornam agressivos. E aí, o grande problema é que, a maioria das vezes, a gente interpreta esse comportamento de forma equivocada. Quando o seu filho está querendo te bater, joga as coisas no chão, bate no irmão, ou um adolescente acaba sendo mais ríspido com você, aponta o dedo na sua cara, e você acaba levando isso para o lado pessoal. Às vezes o adolescente bate a porta, chuta a porta, e a gente acaba achando que eles estão querendo competir poder com a gente, eles estão querendo nos agredir emocionalmente, estão querendo diminuir a nossa autoridade. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que não vamos levar para o lado pessoal. Não é por causa da gente aquele comportamento, tá? Não é algo pessoal. Isso acontece devido a essa imaturidade emocional. Como aquela criança, aquele adolescente ainda não está preparado para lidar com as suas próprias emoções, elas manifestam aquela frustração, aquela raiva de forma corporal, seja sendo agressivo fisicamente e às vezes verbalmente, porque eles falam o que eles pensam de forma impetuosa, tá? Então, entendendo isso, vamos entender qual seria a melhor postura que nós, pais, podemos ter para que a gente possa ajudar o nosso filho. E nesse momento a gente tem que parar de pensar que eu preciso coibir aquele comportamento. Por quê? Porque quando eu penso isso, eu vou agir apenas sobre a consequência de algo. Eu não estou ali resolvendo uma causa. Então, o nosso objetivo é entender a causa daquele comportamento para que a gente possa agir sobre aquilo e assim, consequentemente, a agressividade, já que é uma consequência, ela vai cessar, tá? Então, se você percebeu que o seu filho teve uma postura agressiva, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: o que aconteceu? E aí, você vai perguntar diretamente. Às vezes, a criança ela não consegue identificar de forma clara o que aconteceu, porque às vezes não foi algo que aconteceu agora. Então, por exemplo, se alguém bateu no seu filho, ele pode revidar de forma agressiva, porque alguém machucou e ele foi agressivo com a pessoa de uma forma quase que imediata, automática, foi uma resposta. Esse motivo é muito óbvio, né? Na hora aconteceu, na hora ele consegue identificar. Mas nem sempre é óbvio assim. Por exemplo, o seu filho passou lá o dia na escola e chegou em casa mais agressivo com você. E aí é importante você tentar identificar a causa daquela agressividade, porque às vezes pode ser, sabe o quê? Saudade de você. Se às vezes seu filho tem 5, 6 anos, estar muito tempo longe de você vai gerar uma frustração, uma saudade que às vezes ele não sabe comunicar.
Isso gera um desconforto dentro dele. E como ele comunica esse desconforto? Com agressividade, com birras. E aí você vai tentar cessar aquele comportamento, mas sem agir na causa, aquela consequência se mantém. Você consegue fazer com que ele pare momentaneamente, mas daqui a pouco ele expressa aquele comportamento de novo, porque a causa ainda está ali. Então, quando você percebe esse comportamento agressivo no seu filho, a primeira coisa é, eu tenho que descobrir por que ele está assim. Às vezes é uma coisa óbvia, que ele mesmo vai te dizer, às vezes é algo que precisa de uma pesquisa maior. E como você vai fazer essa pesquisa? Filho, olha, de manhã a gente tomou banho, a gente tomou café, você foi para a escola, o que aconteceu lá na escola? Alguma coisa te deixou triste, alguma coisa te deixou chateado, depois a gente foi no mercado, e aí você vai tentando fazer uma retrospectiva para ver se vocês conseguem identificar uma causa para aquela raiva, para aquele ciúme, para aquela frustração. Identificou a causa? Qual é a postura ideal que a gente tem que ter? Validar aquela emoção e nunca dizer, ai, pelo amor de Deus, foi isso, que bobagem, que besteira, não precisa disso, está se comportando como um bebê. Quando você invalida o que ele está sentindo, você só está prejudicando o seu filho, porque ele começa a entender que o que ele sente está errado. Então, você vai validar o que ele está sentindo, porque cada idade vai enfrentar os seus desafios. O desafio de uma criança de 3 anos é um, de um adolescente de 15 é outro, e você, com um adulto, é outro. Então, não invalide a frustração, a raiva, o ciúme do seu filho. Pelo contrário, valide essa sensação. Diga, eu entendo que você está triste, que você está com raiva por causa disso, disso, disso. Está tudo bem. Então, dessa forma, você está validando o que ele está sentindo e para ele é extremamente importante ter as suas emoções validadas. Você não está ali fazendo julgamento de valor, porque a gente vai sentir raiva, a gente vai se frustrar. Então, dizer que você não pode sentir algo é quase dizer, olha, o seu coração não pode bater. É uma coisa automática, não depende da sua vontade. As coisas acontecem e a gente não tem controle sobre o que a gente sente. Tá? Então, dizer que ele não pode sentir ciúme, dizer que ele não pode sentir raiva é estar indo contra a nossa própria natureza. Tá? A gente não controla o que a gente sente. Então, identificou a origem daquela agressividade, valide o que ele está sentindo. E qual é o terceiro passo? É você ajudá-lo a se sentir melhor. Então, você falou, ah, filho, eu já entendi que você está assim porque a mamãe ficou longe de você o dia todo. Então, tá tudo bem você ficar irritado porque você tá com saudade da mamãe. Será que se a gente brincar de massinha junto vai ajudar você a se sentir melhor? Então, depois de você validar o que ele está sentindo, busque encontrar uma solução para que ele se sinta melhor. Porque entenda que às vezes não tem uma solução para o caso. E aí você vai ajudá-lo a se sentir melhor. Mas sempre com a participação dele, tá? Não é você que vai dizer, olha, então você vai fazer isso para se sentir melhor. Não. Então você pode dizer o que você pode fazer para você se sentir melhor. Ele tem que buscar essa solução. Você está ali para auxiliá-lo, para orientá-lo, para ajudá-lo. Mas ele precisa encontrar essa resposta, porque cada criança vai querer uma coisa. Tem crianças que no momento de raiva vai querer ficar sozinho. Tem crianças que no momento de raiva vai querer um colo. Então não é você que determina o que vai fazê-lo se sentir melhor, tá? E uma coisa importante é você entender que às vezes a criança vai querer ficar sozinha, precisa de um tempo para ficar sozinha, mas isso não significa que você vai ignorar, vai sair e deixar. É importante você se mostrar disponível. Se você entendeu que ele precisa ficar um tempo sozinho para se acalmar, para se sentir melhor, é importante você falar, olha, a mamãe está aqui para o que você precisar. Eu vou lá na cozinha, vou fazer o que eu tiver que fazer, mas se você precisar, é só chamar a mamãe aqui, tá? E você vai adequar a sua linguagem para a idade do seu filho, mas entender que a agressividade não é uma ofensa à autoridade dos pais, tá? Existe uma causa, um desconforto que está gerando esse comportamento. Entender a origem dessa agressividade é fundamental para que isso não vire um conflito, tá? Porque muitas vezes você tentando reprimir essa agressividade, você está fazendo com que uma bola de neve se crie.
porque você não identifica a causa, aquela causa continua agindo sobre o seu filho, a agressividade vai tomando conta dele e você vai reprimindo. Aquilo vira um vulcão que a qualquer momento pode erupcionar. Então, eu espero que esse vídeo tenha trazido clareza para que você saiba como agir diante de um comportamento mais agressivo do seu filho. E se você acha que foi útil para você, eu peço para que você compartilhe esse vídeo para que você possa ajudar mais pessoas a receberem esse tipo de conteúdo.